Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Bom, eu sou Horácio Kuradome, eu sou presidente da Empresários Brasil e eu vou contar um pouquinho do mundo do empreendedorismo. Eu acho que todo mundo aqui quer fomentar mais, negociar mais, ganhar mais, não é isso? E ter mais tempo e qualidade de vida. Eu andei conversando com vários dentistas, né, há mais de um ano e a maioria me relatam as mesmas dificuldades. Então tem aquele dentista mocho, não é isso? Que ele trabalha das 8 às 20 e todo dia das 8 às 20 no consultório, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso, porque eu comecei muito cedo na área de empreendedorismo e eu descobri na prática como nós conseguimos conquistar aí uma vida melhor, ok? Então essa experiência que eu vou passar para vocês aqui e dar um panorama geral, tá? Tudo que eu falar aqui, vocês têm que realmente verificar o código de ética, né, do Conselho Regional de cada estado de vocês, né, porque muitas coisas mudam, né? Então vamos lá. Gente, não é novidade, né? Já nas palestras anteriores falaram de atualização, especialização, doutorado, mestrado, tudo isso é dever, é obrigação do cirurgião dentista. Ok? Também falaram de mudanças, né? Aquele consultório, aquela clínica que é do mesmo jeito há 10 anos, realmente é complicado. Não precisa ter aquelas mudanças, né? De repente, altos investimentos, mas tem que realmente fazer diferente. E eu tenho acompanhado também cirurgiões dentistas que querem economizar com um arquiteto, por exemplo. Aí eles mesmos fazem aquelas reformas e aí dá tudo errado, né? E o barato sai caro. Então um arquiteto muitas vezes ajuda você a ter um espaço bom, de qualidade e reduzir custos. Isso que é o mais interessante, porque toda obra no final a gente ouve, né? Gastei 2, 3 vezes mais do que eu planejei. Com o arquiteto já é diferente, tá? Então fica aí a dica. A fachada da clínica é importante? Lógico que é importante, né? Então, você tem que cuidar dela. A recepção é importante? Também é importante. Uniforme? Sim, super importante, tá? Então, na recepção, não adianta ter uma recepção bonita também se você tem pessoas mal treinadas. Eu ouço muito relato de, poxa, eu não treino, por quê? Eu gasto e depois ela vai embora para a concorrência. Olha só, isso eu escuto hoje, gente. É incrível. Eu não preparo o meu vendedor porque depois ele fica bom, vai para a concorrência. Quando é que você vai ser bom, então? Né? Nunca. Então é importante. A área de espera, uma coisa que eu fico indignado. Aquele cirurgião dentista que marca de 15 em 15 minutos, prevendo que o paciente vai faltar. Só que aí vem todos e é 2, 3 horas de fila de espera. É horrível. E não tem uma área de espera bacana ainda. Então tem tudo isso que a gente tem que repensar. Então uma área de espera aconchegante, né, para quem mexe muito com criança, pacientes que têm crianças, o cantinho do café, tudo isso é o básico que eu falo que tem que ter, né? Revistas, entretenimento, Wi-Fi gratuito. Muitas vezes a gente vai no consultório, fica lá esperando e não tem a plaquinha do Wi-Fi, tem que ficar lá pedindo e a pessoa não sabe a senha, tá? Então precisa ter isso. Reflexões diárias. Olha que bacana, eu fui num consultório uma vez e eu vi, estava na espera, peguei um papelzinho e tem uma mensagem, né? Uma coisa tão simples que não custa nada, mas gera a experiência, tá? Então é importante. Quadros, né? De repente ter lá, para não ficar vazio. Aromatização, olha que bacana, né? Então quando você pensa lá no Melissa, na loja Melissa, não vem aquele cheirinho? Por que não fazer isso no consultório odontológico? Porque o consultório odontológico reflete o quê? Aquele cheiro ruim, né? Então, olha só, por que não trabalhar esse aroma, tá? E isso vai, M. Martin também, eu acho que vocês sentem o cheiro, né? Então, isso daí são investimentos que não custam caro e trazem resultado, tá? Porque hoje, além de tudo, nós falamos na experiência. Eu visitei algumas empresas aqui hoje e o que tem de experiência criada para o segmento é fantástico, tá?
Agora, por que não ter lá um notebook ou tablet para a pessoa acessar enquanto espera, né? Olha só, é uma coisa diferente, tá? Agora, para refletir, para pensar, tá? Uma das falhas que eu vejo muito em clínicas está aqui. Eu resolvo colocar lá a clínica do Dr. Horácio. Como que eu vou expandir essa clínica se todo mundo quer ser atendido por mim? Concorda? A clínica do Dr. Horácio, o paciente quer falar com o Dr. Horácio, quer ser atendido pelo Dr. Horácio. Como que você vai fazer isso virar uma rede? Ou como que você vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Percebem? Então, realmente, a gente tem que refletir. Por que eu não coloco aqui Clínica Brasil? E eu, Dr. Horácio, sou a pessoa responsável, eu projeto, né? E eu vou fazer esse trabalho, que na minha clínica tem os melhores especialistas que seguem os melhores métodos. Aí eu consigo, sim, né, crescer, tá? Então, eu ouço muito isso também. E para piorar, tá? Para piorar, eu vejo consultórios que... Ai, Horácio, todo mundo quer ser atendido por mim. Aí eu fui visitar, aí você começa e imagina um monte de coisa de errado que eles têm, tá? Primeiro, pontualidade. Esse doutor, de repente, atende pontualmente. E nos outros, ele encavala lá para os outros especialistas, tá? Só que aí, a sala que eu atendo, né? A sala do Dr. Horácio é chique, moderna. E aí, os meus especialistas, eu coloco o que tem lá. Percebem? Como que eu vou crescer? Como que eu vou fazer com que todos gostem da minha clínica e não só de mim? Pensem nisso. Vocês queriam ser atendidos aqui pelo Dr. Horácio ou aqui pelo doutor, né? Um outro. A sala do Dr. Horácio e a sala do Dr. Caio. E isso acontece. No mundo empresarial isso acontece, tá? A sala do presidente é chique, maravilhosa. Dos vendedores é aqueles quadradinhos. Poxa, quem responde pela sua empresa? Quem é? Né? Ninguém vai para falar com a clínica do Dr. Horácio, vai para falar com as pessoas que lá trabalham. Então nós precisamos aí pensar nisso, tá? Ter diversos especialistas é importante? É interessante ter tudo. Mas se não dá para ter tudo, nós podemos, né, de repente fazer as parcerias, tá? Então a sala de atendimento é super importante. E agora eu vou falar um pouquinho de dentista mocho, né? Aquele dentista que realmente ele quer atender. Gente, se você é um empreendedor, você quer crescer, se você atender das 8 às 20, de segunda a sexta, você não vai ter tempo para o crescimento. Você não é um empreendedor. Você virou um funcionário próprio. É você trabalhando. Se você deixar de trabalhar, pronto. Se você ficar um mês doente, será que vai entrar dinheiro na sua clínica? Só você atende? Então pensem nisso, tá? Então o dentista, né, o cirurgião dentista empreendedor é diferente, tá? O cirurgião dentista, ele precisa realmente fazer a diferença. E é aí que entra o empreendedorismo. Vocês vão ver quanta coisa que dá para ser feita. E tudo que eu mostrar para vocês, eu fiz, tá? Eu saí desde um Fantástico, lá atrás, todas as revistas que você possa imaginar de norte a sul do país, né? Eu trabalho com empresário, já treinei mais de 10 mil, e todos que fizeram o que eu falei para fazer, gente, tiveram sucesso. A única pessoa que vai atrapalhar esse crescimento é você mesmo. Ninguém mais vai atrapalhar isso. Então, se você quer, você faz, que vai dar certo. Eu tinha um ticket médio de R$500 no meu negócio. Mudei, fiz tudo que eu vou falar para vocês, e hoje meu ticket médio é 5 mil. Trabalho muito menos, ganho muito mais e tenho mais tempo. Inclusive para estar aqui com vocês. Hoje, cheguei mais cedo, dei uma volta aqui e já fechei praticamente 2 negócios. Olha que interessante. Tá? Então, o networking é importante, mas tem que fazer negócio.
Se não tiver negócio, não tem por que fazer networking, tá? E eu vou explicar isso para vocês. Então eu falo que networking mais autoridade é igual a sucesso. Se você tiver uma rede de relacionamento e autoridade, você vai ter sucesso. Ninguém quer comer num restaurante por quilo de R$20, né? Porque é barato. Se vocês forem em alguns restaurantes renomados aqui de São Paulo, tem fila. Hoje, se você for comer num Terraço Itália, o ticket médio é R$500. E você não consegue ir lá jantar hoje. Tem um mês de reserva. Olha a diferença. Só que você vai lá, nas imediações tem um monte de restaurante de R$29. E tem cadeiras vazias, tá? Então, pensem nisso. Se você tiver autoridade, você vai ter sucesso. Networking, o que é esse networking, né? Gente, networking é tudo que envolve pessoas, grupo de pessoas. Você tem que ter networking com o seu paciente? Tem. A gente precisa falar com o paciente para ver até um feedback. Por que não fazer uma manhã com os pacientes na sua clínica? Para passar as novidades, tecnologias, né? Mostrar, né? Fazer até uma brincadeira que eu falo, pessoal. Poxa, tira uma foto de uma pessoa. Tem muitos programas hoje que alteram já na hora, né? É botox, é clareamento. Já mostra ela antes e depois. Olha que fantástico, gente. Vocês vão conseguir muito mais coisas. Fora o feedback, que é muito importante. Tem que ter network com a equipe? Lógico que tem. Tem dentista que não tem tempo para falar com a própria equipe. E aí reclama, né? Que a secretária é isso, que a recepcionista é aquilo, que... E assim vai, tá? E com o fornecedor, tem que fazer networking? Precisa, gente. Vocês têm que estar aí atentos ao mercado a todo momento, tá? O network com a equipe, o que vocês vão falar? Metodologia. Se vocês querem crescer, o modelo de negócios que você acredita. Como é que você atende que todo mundo fica surpreso e quer ser atendido por você? Se você não conseguir colocar isso numa fórmula, num método, acabou. É você que vai ter que atender das 8 às 20. Agora, quando você consegue passar isso adiante, formar pessoa, né? A gente precisa fazer o próprio, né? Uma cópia nossa. Melhorada, né? Melhor ainda, tá? Então, é passar conhecimento, é passar informação, é saber curso, é tudo. Se você não conseguir criar uma pessoa que te substitua tão bem e melhor que você vai ser o dentista mocho, né? Aquele que a clínica depende de você, tá? Agora, se você conseguir passar toda essa metodologia, olha que fantástico. Você pode criar muitas raízes e aí, sim, fazer brotar aí os frutos e ter uma rede, por que não? Certo? Agora, eu vou montar a segunda unidade. Como é que eu vou estar na segunda e na primeira se eu não dou conta da primeira e todo mundo só quer ser atendido por mim? Acabou. Tem muita gente que se aventura a montar a segunda e quebra, né? Por quê? Aquela pessoa que está trabalhando lá não atende como você, não tem uma metodologia, não segue nada e está trabalhando porque precisa, não porque gosta, porque ama. Tá? Então, realmente, a gente precisa fazer esse network com a equipe. Tá? Network em feiras é importante? Lógico que é. Trazer conhecimento. Olha só, em cada feira que eu vou, eu fecho no mínimo 2 negócios. Olha que fantástico. Então, se tem uma feira aqui hoje, amanhã tem outra, eu estou lá também. Só que eu tenho tempo para isso, porque lá na minha central eu tenho uma pessoa que me substitui. A altura. Percebem? Então é isso que é fundamental. Se você não conseguir fazer isso, esqueça, tá? Network com fabricantes, gente. Olha como é importante isso, né? Conhecer as novas tecnologias, conhecer tudo que vai agilizar o seu processo. Hoje tem máquinas aí surpreendentes, né? Coisas que você levava 3, 4 dias para fazer, você faz na hora. Olha que fantástico, tá? Então, você tem que ter esse network com os fabricantes, com os distribuidores.
Hoje, a maioria dos dentistas, eles não fazem nem cotação. O certo seria 3 orçamentos. Papai e mamãe explicou isso, acho que para um monte de gente, né? Não compra do primeiro. Tem dentista que está com o mesmo fornecedor há mais de 10 anos e só fala assim, eu quero mais tantos disso, tanto daquilo e tanto daquilo. Se o fornecedor quiser aumentar o preço, ele vai aumentar e o dentista não está nem aí, não está nem sabendo. Aí reclama que não está ganhando dinheiro, tá? Então, só em redução de custos, vocês não têm ideia de quanto vocês podem ganhar, reduzindo custos, tá? E para isso a gente precisa do quê? Networking, gente. Não tem outro jeito. Fazer networking com os parceiros contratados. Qual foi a última vez que você foi almoçar, né? Ou jantar com aquela pessoa que faz a prótese, aquela pessoa que está do outro lado, né? Uma terceirizada. É importante fazer isso, gente, tá? Então, tá aí. Com os clientes. Gente, isso daqui é bacana. Eu fiz um projeto que todo sábado eu convidava todos os meus clientes. Eu tinha um auditório, chamava todos eles e trazia um fabricante. Esse fabricante trazia o café da manhã, trazia tudo e mostrava as tecnologias. Por que não fazer isso com os pacientes? Isso é se diferenciar do mercado, é sair na frente. Com o custo zero, porque os fabricantes que vão bancar tudo isso. Porque eles querem apresentar as novas tecnologias também, tá? Rodada de negócios. Na área de rodadas de negócios, eu sou considerado o melhor do Brasil, tá? Então é aquilo lá. Antes eu tinha os clientes pequenininhos. E os pequenininhos dão tanto trabalho que vocês não têm ideia, né? Porque o pequenininho, ele tem um dinheirinho e ele pergunta, se eu for, eu vou ganhar dinheiro? Você me garante? Aí eu falei, eu estou desgastando muito. Foi a hora que todo mundo começou a falar que a minha metodologia era a melhor do Brasil. Eu aproveitei a situação, é lógico, né? Então o que acontece? Presidentes de associações comerciais, um monte de gente, presidente do Mercosul. Eu gravei, né? Pedi para eles gravarem depoimento falando que a minha metodologia era a melhor do Brasil. E eles falavam. O que eu fiz? O Horácio agora tem a melhor metodologia do Brasil de reuniões de negócio. Pronto, isso foi espalhando, e o meu ticket, ó, se me pagavam 1.500 por um dia de trabalho, hoje me pagam 10 vezes mais, pelo mesmo trabalho. Percebem? Então vocês têm que se diferenciar do mercado, vocês têm que ser melhores, tá? Autoridades em grupos. Vocês têm que fazer parte da associação comercial da sua região, dos grupos de Rotary, do que for. Por quê? Vocês vão se divulgar aonde? Quem sabe que você é um cirurgião dentista? Então, tem que ter isso? Tem. Tem que fazer parte? Tem. Hoje eu chego em lugares, olha, chegou o melhor do Brasil. E um vai apresentando para o outro. E eu vou fechando negócio. As pessoas vêm até mim. Olha que gostoso, né? Então hoje o presidente da Telenorte fala direto comigo. Agora o presidente lá do Rio de Janeiro, da Amoedo, a maior rede de construção de lá, ligou para mim, quer uma reunião comigo e quer que eu faça trabalho para ele. E assim vai. Ou seja, eu mudei meu ticket, eu mudei os meus clientes, aumentei o meu faturamento e trabalho menos. Olha que interessante. Isso dá para acontecer com vocês? Dá. Só que vocês participam de quais grupos? O que vocês fazem? Quem interessa a vocês, né? Então vocês têm que pensar nisso. Tem que fazer parte da OAB também? Tem. É bom estar lá. São advogados, de repente. O senhor é cirurgião dentista? E é um barato, né? Quando você fala que é cirurgião dentista, todo mundo chega e... Você pode vir aqui, meu dente, não sei o quê. Parece que é consulta grátis. Mas isso que vai fazendo você ter conexões. Mas Horácio, cirurgião dentista, o paciente não troca. Ele está com aquele há tempos. Tá, mas se você faz parte de um grupo que você vê as pessoas toda semana, será que você não ganha empatia, credibilidade e amizade com ele? Gente, em grupos de negócio eu vejo contadores serem trocados. Empresa de seguro serem trocados. Já vi até parentes serem trocados. Por quê? O parente você vê algumas vezes.
O contador só fala com você quando tem algum problema. Agora, quando você está num grupo de negócio, quando você está semanalmente com um grupo de empresários, um grupo de artistas, sei lá o que for, você está toda semana com eles. Isso vai fazendo com que todos eles comecem a falar de você. Atendeu um bem, todos começam a falar. Olha só que interessante. E isso vai se espalhando, tá? Segurança. Você tem que fazer network, o pessoal de segurança precisa, gente. Eu ouço cada coisa, até problemas em água, né? A água que vocês usam lá nos equipamentos. Então, é muita coisa. Então, a gente tem que cuidar da segurança, desde, né, do consultório até tudo que você for imaginar. Network aí com o pessoal de controle, automação. Tem muito cirurgião dentista hoje que não tem uma secretária. Você toca a campainha, ela está atendendo, ela pede um segundo, sai, né? E aí vai abrir a porta. Hoje já tem tudo automatizado. Imagina uma recepcionista eletrônica. Você toca a campainha, ela não precisa nem tocar a campainha, ela está te vendo. Só que ela está home office. E ao mesmo tempo ela pergunta, o que o senhor deseja? Quero fazer um orçamento. Ela já, um minutinho, já fala com o doutor lá na sala. Doutor, tem uma pessoa que quer fazer um orçamento. Peço para ela esperar 10 minutos que eu faço o orçamento. Ela chega, de onde ela está, ela abre a porta do consultório. Quando a pessoa entra, aparece ela de novo lá na telinha. São 3 telas. Uma do lado de fora, uma na recepção e a outra. Olha só que fantástico, gente. Essa pessoa não falta, né? Porque é uma terceirizada. Então tem que fazer muito network com esse pessoal, que você vai conhecer muito. Plano de saúde, convênio, é uma das dores das maiores que eu ouço aí, né? Que paga pouco. Nossa, gente. Mas tem especialistas que te orientam. Qual plano paga mais? Qual que você pode aceitar? Qual que não se deve? Qual que dá muito, né? Muito problema de negativar e assim vai, tá? Então, planos de reembolso para quem trabalha aí com altos valores. Tem reembolso aí que chega a 70%, 80% do valor, tá? Então, tem que fazer esse network aí. E até para captação de clientes, né? Então, por que eu falo network? Não adianta você falar com uma pessoa só que vai fazer captação de clientes. Você tem que ter uma rede. Porque uma pessoa tem uma tecnologia melhor que a outra. Então, aquele negócio de fazer 3 orçamentos é importante, mas se der para fazer 10, é melhor ainda, né? Então tá aí, ó. Cuidar do marketing digital também é fundamental. E assessoria de imprensa. Teve um ano que eu não aguentei, gente. Eu estava no meio de uma reunião, era interrompido porque eu ia entrar ao vivo numa rádio. Eu tinha que pedir licença, ir para o corredor e dar entrevista. E voltava. Foi assim o ano inteiro. A assessoria de imprensa me colocou lá em cima também, tá? Então tudo isso vai te gerando o quê? Autoridade. Hoje, se coloca o seu nome na internet, o que eles encontram? O nome do seu consultório, o que eles encontram? A sua especialidade, o que eles encontram? Hoje não tem mais o guia, né? Então a gente precisa cuidar da internet, né? Já teve várias palestras sobre isso aqui também, tá? Sempre tomando cuidado com o código de ética de cada conselho regional aí, de cada estado, tá? A parte financeira, gente. Se vocês chamarem hoje um consultor financeiro, vocês vão se surpreender. Se você passar o que acontece hoje na sua clínica, no seu consultório, muitos deles vão falar assim, você está pagando, gastando 100% mais do que devia. Olha só. Aí você fala, meu Deus do céu. Só que se você chama um outro, o panorama vai ser diferente. Por isso que tem que fazer um networking. Realmente começar a falar com diversos. E aí você vai ver realmente qual que vai ser a melhor solução aí. E muitas vezes essa solução você vai encontrar onde? Nos grupos que você for participar. Porque nos grupos tem vários tipos de empresários, né? Vários tipos de pessoas, cada um com uma solução aí também, tá? Agora vamos lá. A parte fundamental, a autoridade. Quem é
você. Se as pessoas não te localizam, não tem jeito. Eu dou palestras, desde a associação comercial, sindicatos de empresários, né? Categorias. Eu dou palestra de norte a sul do país. Esse é o meu negócio? Não é. Mas esse negócio faz com que eu tenha autoridade. Então, muitas vezes, eu faço o serviço de graça hoje, até rodadas de negócio eu faço de graça. Só que eu quero que eles coloquem lá a melhor rodada do Brasil agora em Curitiba. E eles colocam isso, porque isso dá para eles uma autoridade também. Ou seja, a associação tal está trazendo para Curitiba a melhor rodada de negócio do Brasil. Só que quem faz isso? A Empresários Brasil e o Horácio Kuradome. Tá? Com a Empresários Brasil, essa metodologia eu fiz ela ficar conhecida como a melhor. E o Horácio é a que aparece dando dicas, informações, conhecimento e tudo mais. Olha que dupla perfeita. Agora, e se fosse tudo com Horácio? Hoje eu comecei o modelo de licenciamento. Eu estou colocando em cada estado um licenciado. Por quê? Eu criei um método. Hoje eu tenho diversos manuais de como realizar do zero um evento. Só que todo mundo quer o Horácio. A realidade é essa. O que eu fiz? Toda abertura de evento eu apareço online e eu tenho vídeos gravados. Ou seja, o Horácio aparece lá. Tá? Então, isso que é o bacana. Né? Então, eu represento o que é melhor da minha marca aí. Tá? A autoridade faz com que você separe da concorrência. Não é que o seu é o melhor preço, né? Só que as pessoas querem fazer o serviço, o tratamento com vocês, porque você é o melhor no segmento. Olha que interessante. E aí acontece isso. Se hoje você corre atrás dos clientes, dos pacientes, os pacientes vão começar a vir atrás de vocês. Chega uma hora que você vai ter uma fila e aí você vai decidir como você vai trabalhar, tá? O melhor jeito é você treinar, capacitar as pessoas, criar um método, de repente não ter um nome do seu consultório com o seu nome, porque é individual. Isso é o melhor dos cenários. Ter o nome de uma clínica onde você aparece como especialista e aí sim, você vai divulgar a clínica como sendo a melhor com os melhores, né, especialistas. Então a autoridade você cria dando palestras, ensinando. Eu fiz uma pesquisa, gente, com todas as pessoas que eu conversei, elas não sabem como se escova o dente. Pior ainda, as pessoas não sabem como passar um fio dental. Eu mesmo não sabia. Olha só. Então, como que se começa a criar autoridade? Ensinando as pessoas, criando artigos, vídeos, né? E postando, ensinando, tá? A autoridade, a partir do momento que você começa a palestrar, as pessoas começam a te procurar para dar entrevistas. Vocês veem aí alguns cirurgiões dentistas em programas de TV, não vem? Com certeza, né? Sempre tem. Ai, mas eu nunca vou chegar lá. Você é o único que pode acabar com o seu sonho, com o seu crescimento. Eu sempre quis estar à frente. Eu sou oriental, gente. Eu era mudo. Eu era aquele sim, sim, não, não. Quando eu resolvi, não, eu quero aparecer na mídia. A minha primeira entrevista foi um caos. Fiquei conversando com um repórter uns 30 minutos, quando ele acendeu aquelas luzes, começaram a gravar. Eu acho que eu falei uns 20 segundos. Nunca me vi no ar. Nessa hora é para desistir, mas eu falei, não, eu vou conseguir. Um ano depois, eu estava no Fantástico. Na minha cidade, 3 pessoas só apareceram no Fantástico. Aonde eu ia, todo mundo me reconhecia. Tive matéria inteira na Veja, Isto É, entendeu? Agora, por quê? Eu não desisti. E quando você não desiste, não tem como dar errado, tá? Então, a autoridade se cria assim, tá? Então você começa a escrever artigo. Poxa, Horácio, mas ninguém lê.
Acreditem, alguém vai ver. E quando você começa a fazer isso toda semana, você vai ver que você começa a aparecer. Daqui a pouco você vai no Google, coloca seu nome e já aparece. Daqui a pouco tem pessoas ligando, querendo entrevistar você. Olha que fantástico, gente. E isso é real, tá? Então você tem que realmente aparecer. E quando você faz isso, você sai daquele dentista mocho, né, que está no oceano vermelho, que são a maioria, que briga por preço, que perde por detalhes, e você acaba virando um dentista empreendedor. Aquele que as pessoas vão atrás de você. Olha que interessante. E o seu ticket vai lá para cima. Então isso acontece, gente. Eu conversei já com muitos também, que realmente chegaram nesse nível, e hoje eles cobram o que querem. Tá? Tem limpeza que é R$2.000. Limpeza, gente. Enquanto eu ouço aí que tem gente que cobra 150, 200. A pessoa cobra 2.000. E tem fila. Tá? Então, isso acontece. A autoridade, então, eleva o valor, porque as pessoas percebem que realmente você faz a diferença. A partir do momento que você está aqui na frente, as pessoas te veem como professor, como mentor, como uma pessoa diferente das outras. Olha que interessante. Tá? E aí você vai ter mais tempo, qualidade de vida, autoridade, relevância, networking e amigos. Né? Olha que gostoso. Mais recursos aí para expansão e muito mais dinheiro no bolso, que eu acho que é isso que interessa. Tá? Então tá aí, contei um pouquinho rápido, que aqui a gente tem pouco tempo, né? Mas eu apareci em várias mídias, todas que eu desejei eu fui conseguir e fiz a diferença. E se eu conseguir fazer, eu tenho certeza que cada um de vocês pode fazer também. O único que impede é você mesmo, tá? Então, está aí um pouquinho de mim. E quem quiser saber um pouquinho mais, tirar dúvidas, tal, tá meu WhatsApp aqui, fiquem à vontade, tá? Eu faço mentoria empresarial também, ajudo os empresários, né, no modo geral. Então, são mais de 10.000 empresários já treinados aí Brasil afora e sempre com foco no resultado, tá? Então é isso daí. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que palestra, hein, meu amigo? Uau! O que eu vou falar agora? Mas é sempre bom a gente ouvir, né, pessoas com sabedoria, a gente está sempre aprendendo, e isso faz parte, o ouvir pessoas importantes faz parte da questão do empreendedorismo. Então eu vou me focar muito mais na parte do empreendedorismo, até porque a gente teve uma aula de network aqui, tá? Mas eu vou passar algumas coisas para vocês. Primeiro, meu nome, eu sou Luiz Mauro, eu sou consultor de negócios do Sebrae, minha especialização sempre foi marketing, né? Eu costumo brincar que eu faço marketing desde das páginas amarelas. Então, quem é muito novinho aqui ainda, que não sabe o que são as páginas amarelas, é o nosso primeiro Google que a gente tinha, né? Hoje em dia, como a gente fala de marketing, a gente está querendo venda. E como o Horácio falou, geralmente, na questão da comunicação, na questão do entretenimento, na questão do network, primeiro a gente vende marcas para depois vender produtos e serviços, né? Então, network, eu vou passar aqui rapidinho, né? Então, network é uma palavra em inglês que, na verdade, é como é que eu desenvolvo e, principalmente, como é que eu cuido da minha rede de contatos, né? Então, a gente tem... Por que eu faço network? Né? Porque, primeiro, me abre espaço e me traz sempre novas ideias. Eu estou sempre ouvindo pessoas, eu estou sempre participativo. Ajuda a dominar e ter acesso a tendências do mercado. Então, eu estou sempre antenado do que está acontecendo, as pessoas estão sempre me posicionando, eu estou levando a minha autoridade também para o meu grupo, contribui para a geração de ideias inovadoras, contribui para uma visão muito mais ampla de mercado, reafirma a presença no mercado, contribui para a sua autoridade no setor, conhece as pessoas que vão te ajudar no crescimento da sua empresa e assim por diante, tá? E aí a gente sempre foca em 9 estratégias que eu tenho no meu network para que eu consiga ter mais resultados, né? Defina quem você deseja conhecer, né? Então quem que é seu alvo, para quem que você quer que faça parte do seu grupo de networking, né?
Não inicie o contato pedindo ajuda. Isso a gente vê muito nas ações de marketing das empresas. Geralmente eu já inicio um contato ou querendo vender ou querendo pedir alguma coisa. Então a primeira ação que a gente tem que fazer de network é convidar as pessoas a fazer parte da sua rede de contato. Esse é o primeiro passo que eu tenho. Busque relações de longo prazo. Então eu preciso ser atuante na minha rede de contato. Não adianta eu ter uma rede de contato no WhatsApp, por exemplo, e eu não participar da rede. Ou ser muito pouco participativo, ou principalmente só participar da minha rede de contato quando isso for benéfico a mim. Né? Quando eu preciso de alguma ajuda, quando eu preciso às vezes de um outro profissional dentro da minha formação, que eu não atendo algum tipo de ocorrência, eu posso ter a minha rede de contato para que eu consiga um profissional que atenda o meu paciente. Né? Como o Horácio diz, participe de eventos, atualize sempre suas redes sociais. Né? A rede social é o primeiro contato que eu tenho hoje com qualquer tipo de profissional, sendo ele produto ou serviço. Né? Puxa, eu acabei de chegar em São Paulo e preciso de um dentista aqui na Zona Norte. O que eu faço? Google é nosso primeiro caminho. Depois do Google eu vou querer saber qual é a experiência que os seus clientes já estão tendo com você. Porque hoje em dia o que a gente busca muito no mundo virtual é uma segurança do próximo passo que eu vou dar. Então a gente busca experiência com os seus consumidores para que eles já me passem essa segurança. Né? Peça para um cliente, quando a gente fala aqui cliente, é os nossos participantes da nossa rede, que me apresente alguma pessoa que eu quero conhecer, né? Ofereça conteúdo valioso, que é isso que a gente estava dizendo, né? Eu tenho que ser participativo e a minha participação tem que ser valiosa para o grupo. O grupo tem que me entender como importante naquela rede. E mantenha uma comunicação sempre contínua. Então a gente sempre fala, a partir do momento que eu estou participando de uma rede de network, seja com meus clientes, fornecedores, empresários e parceiros, eu tenho que ser atuante nessa rede, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Eu passei muito rápido, porque realmente a gente teve uma aula aqui com o Horácio, então a gente ia ficar muito repetitivo, né? A parte do Sebrae sempre foi a questão do empreendedorismo, e nós, no Brasil, nós não temos, ou melhor, nós não tínhamos dentro da nossa formação disciplinar a disciplina do empreendedorismo. Então eu garanto que muitos de vocês entraram na faculdade de odontologia já sabendo que uma possibilidade do caminho de vocês era ter o seu próprio consultório, mas tanto na faculdade de odontologia, medicina, advocacia, qualquer tipo de formação, a gente não tem a questão do empreendedorismo. O Sebrae realizou uma pesquisa em 2017 com faculdades do Brasil inteiro, e 85% dos alunos da faculdade não pensam mais em ser funcionários de ninguém. Eles já pensam em ter a sua própria empresa, eles já pensam em como eles vão se colocar no mercado e como eles vão fazer isso funcionar. Isso tudo a gente resume no empreendedorismo, que é um florescer de ideias. Então eu começo com uma série de ideias do que eu quero ser no futuro, e a gente tem alguns passos que são super importantes para que você consiga levar o seu sonho, transformar o seu sonho em realidade de negócio, tá? Então eu brinco que o Sebrae, ele não olha para nenhum tipo de profissional como sendo apenas um dentista, apenas um médico, apenas um advogado. Vocês, na verdade, são gestores empresariais. Então, o nosso escritório, por exemplo, aqui de Santana, a gente trabalha com grupos de dentistas para formação de gestão empresarial desde 2017. Ficou parado esses 2 anos aí de pandemia por falta do contato pessoal, mas a gente tem já um pé dentro da odontologia, levando a questão do empreendedorismo e os assuntos que são importantes para isso, tá? Alguém já ouviu falar do Empretec aqui? Quem já fez Empretec? Opa, temos um Empreteco aqui. Então o que é o Empretec? O Empretec é uma ferramenta desenvolvida pela ONU, que só o Sebrae pode aplicar aqui no Brasil. Então nós dizemos que o Sebrae é a casa do Empretec no Brasil. Quem aplica o Empretec somos nós, colaboradores do Sebrae? Não, é um pessoal treinado pela ONU para aplicar essa metodologia que foi criada logo depois do pós-guerra,
onde a ONU falou, poxa, precisamos ajudar a Europa a se reerguer, né? Como é que a gente vai fazer isso? Isso começou muito no norte da Alemanha, que foi a primeira área depois da Segunda Guerra Mundial que começou a ter um crescimento, e a ONU foi estudar quais eram essas características. Daí surgiu o Empretec, né? Então ele é uma imersão de 6 dias, onde em nenhum momento a gente vai conversar com vocês sobre o seu consultório dentário. O Empretec, ele é uma imersão nas pessoas. Então a gente brinca que para eu poder mudar o meu CNPJ, para eu poder melhorar o meu CNPJ, primeiro eu tenho que melhorar o meu CPF. Então a gente brinca que primeiro estágio eu melhoro o meu CPF para que isso se reflita no CNPJ, tá? Então vamos passar algumas características aqui do empreendedor, tá? Então o empreendedorismo é uma disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio. Projeto, movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. Então essa ideia do empreendedorismo já estava lá no primeiro momento, onde vocês se inscreveram para participar do vestibular, estudaram que nem loucos, vai lá, faz a prova, aquela ansiedade, entrei na faculdade, o que eu vou fazer depois de 4 ou 5 anos quando eu sair dessa faculdade? Aí que entra a questão do empreendedorismo. Então eu falo que o brasileiro, ele é empreendedor por natureza, mas falta às vezes muito na questão do empreendedorismo entender quais são os passos para que isso crie uma base mais sólida de crescimento. Então, a primeira palavra de qualquer empreendedor é planejamento, né? Eu tenho que fazer tudo muito bem planejado. Meu estabelecimento de metas. Quais as metas que eu tenho? Quantos pacientes eu quero atender por mês? Pode parecer uma coisa muito básica, mas eu tenho que ter um norte a seguir, eu tenho que perseguir ideais para que eu consiga ter o sucesso que o Horácio falou. Se eu não tiver uma meta, eu não consigo saber para onde eu vou. Então aí qualquer vento que bater leva minha canoa para qualquer lugar, né? Hoje é dia 29 de junho de 2022. Como é que vocês querem estar no dia 29 de junho de 2023? Nós estamos falando só de um ano. Como é que eu quero estar lá? Isso é estabelecimento de meta, né? Planejamento e monitoramento estratégico. Tudo o que acontece na minha vida empresarial, eu tenho que monitorar. Aquilo que não é monitorado, não é vinculado e não é controlado. Então, o monitoramento faz parte do planejamento estratégico que eu tenho da minha empresa, né? Do meu consultório. Busca de informações, o Horácio falou muito bem disso, eu tenho que estar sempre de ouvidos, eu falo que muito na questão do empreendedorismo, eu preciso ter ouvidos de elefantes e boca de tamanduá, eu preciso muito mais ouvir, filtrar e trazer isso, ver isso, como é que eu trago isso de positivo para a minha empresa, né? Então, por exemplo, muitas das coisas que o Horácio falou aqui muito bem, pode ser que nesse momento você fale, puxa, eu não tenho condições de fazer isso ainda, anotem. Fala, olha, isso é um objetivo que eu tenho de daqui a um ano conseguir implementar uma ideia que eu ouvi dentro de uma palestra que eu participei. Poder, né? Autoridade, persuasão e rede de contatos. Aqui entra novamente o network. Isso me traz autoridade, como o Horácio falou para vocês. E autoridade, eu consigo passar a autoridade estando tanto presencialmente, como a gente está aqui agora, como digitalmente. Então, quando a gente fala de autoridade, eu posso fazer uma matéria para uma revista, mas se eu ainda não estou nesse passo, eu posso cuidar que as minhas redes sociais transmitam essa autoridade para as pessoas, que é como as pessoas acabam nos encontrando hoje em dia, né? Se eu não conheço, se eu preciso de um dentista e eu não conheço ninguém que conhece vocês, eu vou achar vocês no digital. Eu tenho que fazer isso. E ali que eu tenho que ter, já nesse primeiro momento, eu já tenho que ter essa ideia de que é esse cara que eu quero. Para vocês terem uma ideia, acabou de sair um último estudo de comportamento de consumidor humano, feito por uma empresa americana. E a gente decide se a gente gostou daquela marca que a gente está vendo de 3 a 5 segundos. Essa é a velocidade do nosso pensamento que a gente tem hoje, porque a gente tem essa noção de que a gente não tem mais tempo a perder. Nós já estamos em julho, galera. O ano já era. Cadê o planejamento para o final do ano, né? Então, independência, rede de contatos, independência e autoconfiança, sem dúvida nenhuma, te leva a um passo do empreendedorismo que a gente chama de poder.
né? Busca por oportunidades e iniciativa, isso faz parte do empreendedor. Então vocês estando aqui na feira, vendo fornecedores, participando de palestras, buscando informações, isso é busca de oportunidades e iniciativa. A gente tem necessidades e desejos, nós seres humanos, né? Qual que é o benefício e a utilidade? Então quando eu consigo definir isso muito bem, eu consigo decidir qual vai ser do meu produto e qual vai ser do meu serviço. E aqui nesse ponto a gente trata de um aspecto muito especial que o Horácio falou muito bem, que é experiências. Nós, consumidores modernos, nós não compramos mais nada, seja produto ou serviço, que a gente não quer ter uma nova experiência. Então, nas minhas palestras de marketing, eu sempre brinco, se eu sou um aficionado por McDonald's, eu não gosto, mas se eu sou um aficionado por McDonald's e eu vou todo final de semana no McDonald's, cada vez que eu vou, eu quero ter uma nova experiência. Eu quero sentir alguma coisa nova, eu quero ter alguma coisa que me encante para continuar vivendo essa experiência positiva com as empresas, tá? Qual que é o benefício que o seu cliente já vê de você logo de início? Então a gente sempre fala de benefícios e vantagens. Eu preciso apresentar isso para a gente conseguir ter mais oportunidades, né? Planejamento, monitoramento sistemático. Quem são e aonde estão seus clientes? Quem são e onde estão meus fornecedores? Como o Horácio falou, de repente eu tenho só um fornecedor que eu estou lá com aquele cara há 10 anos e eu estou perdendo oportunidade. Não quer dizer que eu vou trocar esse fornecedor, mas eu tenho que estar aberto a novas informações até que eu possa dizer para ele, olha, apareceu um outro fornecedor que está fazendo melhor que você. Quando a gente é fiel a uma marca, eu falo que quando a gente decide trocar daquela marca, a gente vai avisar a marca, fala, olha, apareceu um concorrente seu aqui que está aparecendo melhor que você, o que você vai fazer com isso? Né? Qual que é a estrutura necessária que você precisa para a sua empresa? Qual o montante de dinheiro necessário que eu preciso para montar o meu consultório? Quais os recursos necessários que são precisos para isso? Né? Estabelecimento de metas. Onde você espera chegar? Qual que é a importância de cada resultado a ser alcançado? Qual o número de cada meta? Em quanto tempo você espera chegar a esse final do seu planejamento? Né? Busca de informações. O empreendedor investiga pessoalmente aquilo que é importante para o sucesso da sua empresa. Então, essa coisa da iniciativa, de eu estar sempre proativo frente às minhas necessidades, às informações que eu quero adquirir. Tá? Riscos calculados, essa é a melhor parte do empreendedorismo. O empreendedor, ele sempre... O risco ele é inerente a qualquer tipo de negócio. Eu posso fazer o meu plano de negócio, eu posso fazer o meu modelo de negócio, eu posso fazer o Empretec, eu posso fazer a melhor faculdade do mundo. A hora que eu abro o meu consultório, a chance que eu tenho de dar certo é de 50%. Assim como a chance que eu tenho de dar errado é 50%. Se eu não faço, eu brinco que quando a gente não faz planejamento, existe a diferença entre o risco e o perigo. O risco, eu sei onde eu estou. O perigo, eu não sei. Eu posso estar na beira do abismo, dependendo da onde vem o vento, e eu acabo quebrando. Tá? Então, comportamentos anteriores que você tem, permite que o empreendedor desenvolva e envolva o seu projeto de abrir uma empresa numa direção correta para reduzir esses riscos. Redução de risco é um dos fatores primordiais que a gente tem dentro do planejamento estratégico. Né? Então, todo o planejamento que a gente faz é para que a gente tenha uma tomada de decisão, para que a gente saiba qual vai ser o nosso próximo passo. E eu vejo muita gente falando assim, puxa Luiz, mas meu tio veio lá do interior e montou um negócio. Fala, meu, outro tempo, esquece. Era outra história, não existia tanto concorrente. Né? Na minha época de dentista, de adolescente, tinham muito poucos dentistas. Hoje em dia a concorrência é enorme, como para qualquer outro produto. Né? Então quando eu tenho quais são os meus riscos, isso fica muito mais fácil de eu monitorar e controlá-los. Né? Persistência, né? Sem dúvida nenhuma, ser persistente é uma questão empreendedora. Né? Diferente de ser teimoso. Né? Persistente é aquele cara que acredita naquilo que ele está fazendo, mas ele tem dados, ele tem levantamentos de informações que permite dizer para ele, olha, agora ainda está difícil, mas eu estou no caminho certo.
Eu vou chegar lá. Do que ser o teimoso, que é quando, por exemplo, o mercado te fala, olha, não está dando certo. Não estamos gostando do que você está apresentando. E você continua fazendo isso. Tá? É o que a gente chama de teimosia inteligente. Né? Eu sou teimoso, mas eu tenho dados que me mostram que eu estou no caminho certo. Né? E repetir sempre mudando a estratégia. Né? Não deu certo hoje, o que eu faço dentro da minha estratégia para que eu consiga ser vencedor? Tá? O comprometimento, né? Realiza pessoalmente tarefas importantes, mas como o Horácio mesmo disse, hoje em dia eu tenho que começar a tirar o meu pé do atendimento para virar gestor de empresa. Então, nesses cursos que a gente acaba fazendo com vocês, a grande questão que a gente vê é: eu preciso crescer, mas eu não tenho tempo para crescer ainda, porque onde eu estou atendendo das 8 às 20, de segunda a sexta, no final de semana às vezes tem paciente que precisa ser atendido com urgente, eu vou lá. Quando eu falo que a gente está nesse ponto, eu não estou pensando o futuro da minha empresa. Eu estou enfiado dentro dos atendimentos e não consigo pensar a minha empresa para o futuro. Está sempre comprometido com a empresa e com seus colaboradores, né? A gente trata de pessoas, né? Meus clientes são pessoas, meus funcionários são pessoas, meus colaboradores são pessoas. Então, quanto mais eu entender de pessoas, melhor vai ser o meu relacionamento com elas. Tá? Exigência da qualidade e eficiência, então fazer bem feito na primeira vez e foco no seu cliente. Eu falo isso para todas as praias que eu digo. Hoje em dia, qualquer que seja a sua empresa, o foco da sua empresa não é mais seu serviço ou seu produto. O foco tem que ser o seu cliente. Na busca de encantamento, na busca de novas experiências, porque é isso que ele vai repercutir na rede de network dele, tá? Persuasão e rede de contatos, sensibilizar e envolver as pessoas em seus projetos. É aquela coisa que o Horácio falou, de repente eu tenho os meus colaboradores aqui, eu preciso falar para eles quais são os objetivos da minha empresa. Eu preciso chamar a minha secretária e falar, olha, a gente precisa ter atuação melhor nesse ponto, eu preciso para trazer as pessoas novamente para o meu consultório, atuar de forma colaborativa e positiva junto às pessoas de sua rede. Independência e autoconfiança. Esteja preparado para tomar decisões difíceis. Eu falo que a vida do empresário ela é feita só de decisões difíceis. Todo dia eu tenho um problema para resolver, todo dia eu tenho uma decisão para tomar. Sendo responsável direto pelos resultados positivos ou desfavoráveis. Isso faz parte, né, de dar certo ou dar errado. Por isso que eu preciso mudar, às vezes, a minha estratégia. Tá? Então, de empreendedorismo era isso. Essa ficha que vocês estão recebendo, eu vou pegar depois aqui com vocês. Quem quiser saber mais coisas sobre o Empretec, deixa marcado aí na ficha Empretec, que eu mando para vocês o material do Empretec, com divulgação de vídeos, como é que funciona, quais são os 10 temas que são tratados dentro do Empretec, sendo que cada uma desses temas eles tem 3 vertentes. Então, nessa semana a gente fala de 30 comportamentos empreendedores que vocês podem ter. Tá legal? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar os professores aí pelas palestras, agradecer aí a presença de todos vocês, em nome do Conselho Federal. Obrigado aí. Nós tivemos, quando estive presidente do Conselho de Odontologia do Distrito Federal, tinha uma parceria muito grande. Eu estou falando porque aqui tem vários presidentes de conselhos regionais que faziam palestras pelo Conselho Regional, orientando exatamente o empreendedorismo os colegas cirurgiões e dentistas. Então, deixo a dica para vocês aí, contato com o Sebrae dos seus estados, que eles têm alguma coisa assim para poder nos ajudar. Tá? Obrigado aí, obrigado Horácio, obrigado.